O Jornal da Oeste, primeira edição desta quarta-feira, 29 de outubro, traz o dia de caos e de guerra no Rio de Janeiro. As polícias civil e militar fizeram a operação mais efetiva da história nos complexos do Alemão e da Penha. O objetivo foi fechar o cerco aos traficantes do Comando Vermelho. A reportagem é de Rian Lobo. Ela começou logo cedo nos complexos da Penha e do Alemão, redutos do Comando Vermelho no estado. O objetivo era cumprir 100 mandados de prisão. Para isso, força total das polícias civil e militar. 2.500 agentes foram mobilizados para esta ação, que fez o dia do morador dessas comunidades amanhecer desta forma. A fumaça preta que tomava conta do céu vinha de barricadas em chamas instaladas por criminosos para dificultar o acesso dos policiais aos complexos da Penha e do Alemão. Durante toda a terça-feira, tiros e mais tiros. Esse vídeo chama a atenção. Bandidos usaram um drone para lançar bombas nos policiais. Dentre os mortos, 4 policiais, 2 civis e 2 militares do BOPE, a tropa de elite da Polícia Militar no Rio. Outros 15 agentes ficaram feridos. O carioca não imaginava o caos que estava por vir. Ruas fechadas em diversos bairros, barricadas espalhadas pela cidade, vias expressas com trânsito bloqueado. Tudo a mando do Comando Vermelho. A intenção era tirar o foco da polícia das comunidades. Neste vídeo é possível ver o momento em que um homem de moto obriga o motorista de um ônibus a atravessar o veículo para trancar a rua e dificultar a movimentação dos policiais. Empresas e escolas tiveram que fechar as portas mais cedo por ordem de traficantes. O responsável é Edgar Alves Andrade, o Doca, ou Urso, chefe do tráfico no Complexo da Penha e apontado pela polícia como o responsável pela extensão territorial do Comando Vermelho no estado. O Disque Denúncia aumentou a recompensa para informações que levem à prisão do criminoso, um dos mais procurados do Rio, R$100 mil. Durante a tarde, o governador Cláudio Castro disse que sente que o estado do Rio luta sozinho contra o crime organizado. Não foram pedidas dessa vez porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder, falando que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO e o presidente já falou que ele é contra a GLO e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa e a gente não vai ficar chorando pelos cantos. A gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso numa batalha política, está fazendo a sua parte e, como disse brilhantemente a nossa Coronel Cláudia, está excedendo, inclusive, os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. Já o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que não recebeu nenhum contato de Cláudio Castro a respeito desta mega operação contra o Comando Vermelho. No fim da tarde, o governo federal fez uma reunião no Palácio do Planalto para tratar dessa operação que deixou pelo menos 64 mortos no Rio. Hoje, os ministros Lewandowski e Rui Costa chegam ao Rio para se encontrar com o governo local. Eles estarão acompanhados de William Marcel Murad, diretor executivo da Polícia Federal. O presidente Lula não participou da reunião, já que estava voltando para o Brasil em um voo internacional sem conexão externa. À noite, o tiroteio voltou a acontecer. Até a operação de ontem, a ação policial mais letal da história do Rio tinha sido em 2021, na favela do Jacarezinho, que terminou com 28 mortos. Hoje, o policiamento segue reforçado no Rio e principalmente nos complexos da Penha e do Alemão.
E o Comando Vermelho, a facção criminosa nascida nas prisões do Rio de Janeiro e hoje espalhada por países como Venezuela e Bolívia, pode sofrer nas próximas horas um duro golpe. Seu principal líder, Doca da Penha, está sendo procurado pela polícia, que está oferecendo R$100 mil por informações sobre o seu paradeiro. Na mega operação no Rio de Janeiro, ontem foi preso Tiago do Nascimento Mendes, conhecido como Belão do Quintungo, seu operador financeiro. Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca da Penha, ou Urso, é apontado como o principal líder do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Nascido e criado na comunidade da Penha, Doca entrou para o crime ainda jovem, nos anos 2000. Com o tempo, passou a controlar o tráfico em áreas estratégicas da Zona Norte e Zona Oeste, como Gardênia Azul e César Maia. Investigado por mais de 100 assassinatos e citado em 329 investigações, Doca é acusado de ordenar execuções, desaparecimentos e ataques contra forças de segurança. Ele foi o mandante da morte de 3 médicos em 2023 e do ataque a uma delegacia neste ano. São 7h06 no horário de Brasília. Daqui a pouco teremos entrevista aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Receberemos o promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro. Vamos conversar com ele. Vamos trazer a repercussão desse dia de ontem no Rio de Janeiro. Falando na repercussão, deixa eu ir aqui para o telão para receber a Berenice Leite, direto de Brasília, para também trazer a repercussão por lá, na capital federal. Bom dia, Berenice. Seja muito bem-vinda. Oi, Daniel. Bom dia para você também, para todos que nos acompanham nesta quarta-feira. Uma quarta-feira que a gente, claro, já se solidariza aqui aos policiais que, infelizmente, não sobreviveram, né, nessa mega operação que tem um saldo já de 64 pessoas mortas, entre elas criminosos também. A gente destaca aqui, e a repercussão, claro, em Brasília foi em torno do que o Ministério da Justiça, o governo Lula, fez ou deixou de fazer nessa operação, que o próprio governador do Rio de Janeiro disse que não conta com o apoio do governo federal. Isso é gravíssimo. A gente tem também ali, no final do dia de ontem, uma intervenção do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que deu um prazo de 24 horas para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre essa operação, quando, na verdade, nós esperávamos que ele desse 24 horas para que o governo federal trouxesse uma justificativa plausível, se é que dá para justificar a falta de apoio nessa operação tão importante que ainda não capturou, né, o principal deles, que é o Doca, como você bem destacou, um criminoso de alta periculosidade que ainda está foragido. No entanto, essas 24 horas nunca chegam quando se trata do governo Lula, né, Daniel? Pois é, Berenice. Obrigado aí pelas suas primeiras impressões, as suas primeiras informações sobre esse assunto. E segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, nessa ação policial contra o tráfico de armas e drogas, morreram 60 criminosos e também, infelizmente, 2 PMs e 2 policiais civis. Já o saldo positivo dessa mega operação que mobilizou 2.500 agentes nos 2 conjuntos que abrigam mais de 150 mil moradores, a gente traz. Os policiais apreenderam 75 fuzis e apreenderam 81 bandidos. Por isso, agora nós vamos receber aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, para falar sobre as consequências desse conflito ontem na capital fluminense, o Procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, e daqui a pouco também vamos receber o presidente nacional da ADEPOL, Rodolfo Laterza. Bom dia, promotor, seja muito bem-vindo. Começo com o senhor procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro. Eu gostaria de iniciar ouvindo a sua análise a respeito dessa etapa da Operação Contenção, uma iniciativa permanente do governo do Rio de Janeiro para conter o avanço do Comando Vermelho. Bom dia, obrigado pelo convite. É uma operação necessária, né? Porque ao longo desses pouco mais de 5 anos em que esteve em vigor a ADPF 635, né? Aquela decisão do Supremo que dificultou enormemente o trabalho da polícia, restringiu as operações policiais,
proibiu a polícia de fazer operações em comunidades dominadas pelo crime organizado. Para quem não é aqui do Rio de Janeiro, nós temos mais de 1.500 comunidades dominadas, né, pelo crime organizado, 80% delas pelas 3 facções do tráfico aqui do Rio, e uns 20%, um pouquinho menos, pela milícia. Ao longo desses anos, repito, essas facções, obviamente, foram se fortalecendo, né? Porque se você dificulta o trabalho policial, se você dificulta a repressão, aumenta a atividade criminosa e aumenta o faturamento, né? E de todas elas, a que mais cresceu foi o Comando Vermelho, exatamente o alvo da operação de ontem, né? O Comando Vermelho expandiu o seu território em aproximadamente 25%. E o seu fortalecimento em termos de armamento, né? A gente pode constatar, você acabou de dizer, né, o número impressionante de fuzis apreendidos. Então, a necessidade de se conter, né, a expansão dessa facção criminosa é indiscutível, né? É lamentável que, como disse acertadamente o governador, o governo do estado esteja sozinho nesse trabalho, né? Porque a ajuda vinda do governo federal não existe. É importante a gente trazer justamente essa fala do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que cobrou a ajuda do governo federal, disse que o Rio de Janeiro está sozinho nessa guerra. Repito o que disse Cláudio Castro, ele declarou que a operação tem pouco a ver com segurança pública. Ele classificou a ação como um estado de defesa ou guerra que ultrapassa os limites da responsabilidade estadual. Vamos ouvi-lo. Essa operação de hoje tem muito pouco a ver com segurança pública. Ela é uma operação de defesa, é um estado de defesa. Essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Por uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento, até de forças armadas. Não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim. O Rio está sozinho nessa guerra. Pois é, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, por sua vez, disse que não recebeu nenhum pedido de apoio vindo de Cláudio Castro para essa mega operação. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Procurador, diferentemente aí do que disse Ricardo Lewandowski, Cláudio Castro confirmou que houve um pedido formal por parte dele ao Ministério da Defesa no final do ano passado para uso, inclusive, de blindados da Marinha em incursões policiais. A Advocacia Geral da União, na ocasião, negou esse pedido. A justificativa oficial eu trago aqui agora. A justificativa da AGU é que para oferecer esses blindados para fins de segurança pública, que é uma competência estadual, seria necessário um decreto presidencial de GLO, que é a garantia da lei e da ordem. O Palácio do Planalto rejeitou a aplicação de GLO nessa ocasião em todo o país. A pergunta é, quem tem razão neste embate na sua avaliação? Não há dúvida, já está comprovado documentalmente, né? Quer dizer, o governador Cláudio Castro efetivamente encaminhou ao governo federal esse pedido de ajuda, esse pedido de empréstimo de blindados, né? E o governo federal negou, né? Para a população que está sofrendo com os atos de terrorismo, porque essa é a palavra correta, praticados por esses criminosos, pouco importa, né, se quem negou foi o Ministério da Justiça, se foi a Advocacia Geral da União. O que é indiscutível é que o governo federal se recusou a auxiliar o governo do Estado do Rio de Janeiro na repressão a esses criminosos, né? Porque, segundo nos foi informado, o presidente da República não gosta de ver militares entrando nas comunidades para combater o crime organizado, né? Reflete mais ou menos o pensamento, né, de alguns ministros do Supremo nessa ADPF 635. Né? Enquanto as nossas autoridades
não estiverem determinadas a efetivamente combater esses criminosos, né? Enquanto elas continuarem tratando os criminosos como vítimas, enquanto o ministro da Segurança Pública, o senhor Lewandowski, comemorar publicamente o fato de que criminosos presos em flagrante, 40% deles são soltos em menos de 24 horas nas audiências de custódia, né? E ele acha que esse é um fato a ser comemorado, isso é um avanço, né? Enquanto nós tivermos em Brasília esse tipo de agente público com esse tipo de pensamento equivocado, né, vai ser muito difícil, né? O Rio vai continuar sozinho no combate ao crime organizado aqui no nosso estado. O governo de São Paulo vai continuar sozinho no combate ao crime organizado no estado de São Paulo, né? Não é, o ministro, me parece, né, no mínimo está mal informado, porque se o estado do Rio pede ao governo federal um auxílio na forma de empréstimo de veículos blindados, e ele, ao que parece, nem tomou conhecimento disso, ou então ele está faltando com a verdade, né? Ele não faz qualquer... a mim ninguém pediu nada. Ora, foi ao governo federal, o senhor é o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo federal. O senhor não sabe disso? Né? Que o governador de um dos estados mais importantes da federação pediu ajuda ao seu governo e essa ajuda foi negada? Né? Quer dizer, ou isso é um sofisma, né, essa negativa dele, ou é um ministro que, além de ter as ideias erradas, né, sofre de um problema de informação, né? Não tem informação sobre o que acontece na segurança pública do país, né, de cujo governo federal ele é ministro. Berenice Leite é quem faz a próxima pergunta para o senhor. Bom dia, procurador Marcelo. Muito obrigada mais uma vez aqui por atender a nossa equipe, a nossa audiência. Bom, o meu questionamento ainda é em torno dessa questão que envolve a garantia da lei e da ordem, que, segundo Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, teria sido uma espécie de justificativa meses atrás para que o governo não cedesse ali mais homens, inclusive blindados, nessa operação. Então, assim, a minha pergunta é porque ontem nós vimos um verdadeiro cenário de guerra, né? E eu queria saber se realmente é necessário que seja instalado, que seja decretada a GLO para que o governo, de fato, libere esses homens, enfim, a Força Nacional, para esse tipo de operação, ou se isso realmente aconteceu, foi uma justificativa rasa e que não cabia nesse momento. Até porque agora acredito que estamos em uma situação que cabe esse decreto, ou não? Naturalmente, são cabíveis todos os esforços para enfrentar esse problema, porque a dimensão do problema ficou clara para a população do Rio de Janeiro ontem, né? Para nós que atuamos nessa área, quer dizer, nós já sabemos disso. Nós já sabemos que no Rio de Janeiro, não é só no Rio de Janeiro, nós estamos falando do Rio em razão dos acontecimentos de ontem, mas nós temos em todo o Brasil territórios, né, sobre os quais, para fins práticos, não há mais soberania do Estado brasileiro. Né? Esses territórios são dominados pelo crime organizado. Né? As pessoas precisam da autorização dos criminosos para o seu dia a dia. Né? Nós temos relatos de policiais que moram nesses locais, né? E que precisam da autorização. O traficante vai ao posto policial para verificar se a equipe é a mesma que ele já autorizou ou se houve mudança. Você imagina isso, né? Agentes policiais dependendo da autorização do crime organizado. Então, não há mais, repito, não há mais soberania do Estado brasileiro nesses locais. Né? Nós estamos perdendo território, né? E nós temos exemplos assustadores no próprio continente americano ou latino-americano, né? De países em que o crime organizado controla praticamente todas as instituições. Né? Então, se nós não queremos chegar a esse ponto, nós estamos caminhando nessa direção. Se nós não queremos chegar nisso, nós precisamos
conjugar todos os esforços para reprimir essa atividade criminosa, esse controle territorial, que hoje é fundamental para o crime organizado, né? Muito mais do que vender drogas, né? O fundamental para essas facções do crime organizado é controlar território. Quando ela controla território, ela vai extorquir os moradores, né? E vai exigir que eles paguem ao crime organizado para ter gás, para ter internet, para ter telefonia, transporte alternativo, né? Tudo isso é muito mais lucrativo do que a venda de droga, porque, veja, Berenice, quantas pessoas você conhece que consomem droga? Uma ou outra. Quantas pessoas você conhece que precisam de internet? Todo mundo, né? De gás, todo mundo, né? De telefonia, todo mundo precisa. Então, esse controle sobre o território é que se tornou hoje a maior fonte de renda do crime organizado, né? O Comando Vermelho, que foi alvo da operação de ontem, ele, durante a vigência da ADPF, da chamada ADPF das favelas, né, ele aumentou esse território em 25%. Imagino que isso não representou de aumento de faturamento, e imagino que esse aumento de faturamento não representou em termos de aumento do arsenal, né, dessa facção, como nós vimos ontem, no número impressionante de fuzis apreendidos. Então, nesse momento, não há mais lugar para justificativa, não há mais lugar para esse discurso de que o traficante é uma vítima, de que o criminoso... Aliás, é um discurso antigo da esquerda, né? O criminoso é vítima da sociedade. Haviam deixado isso um pouco de lado, porque a população não aguenta mais essa conversa fiada, mas há poucos dias parece que isso foi ressuscitado com um discurso bastante estranho do presidente da República, dizendo que o traficante é vítima do usuário. Então, essas supostas vítimas ontem mostraram a sua verdadeira dimensão, instaurando um clima de pânico, né? E eu tenho muita preocupação que o dia de ontem seja um marco inicial de uma fase muito complicada, né, da criminalidade aqui do Rio de Janeiro, que é a utilização de uma estratégia nitidamente terrorista, né? Qual é o objetivo do terrorismo? É implantar o terror na população para atingir os seus objetivos. Então, implantar o terror na população do Rio de Janeiro é uma estratégia que eu receio que o crime organizado vá adotar cada vez com mais frequência para atrapalhar a operação policial. A polícia deflagra uma operação e eles, então, começam a bloquear ruas, começam a atirar na população civil, começam a infernizar a vida dos trabalhadores, né, da população inocente, né, justamente para dificultar a ação policial. Foi o que nós vimos ontem e eu tenho receio de que seja algo que ainda possa se repetir. Já que o senhor citou essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva no último final de semana, vale a pena a gente ouvi-la novamente para a gente poder trazer aqui para o nosso debate. Vamos ouvir. Antes de falar, sabe, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Não tinha outro jeito senão essa fala repercutir muito mal o que disse há pouco aí Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de nós seguirmos nesse assunto, na repercussão dessa mega operação da polícia contra
os criminosos contra a facção criminosa Comando Vermelho. Deixe-me receber aqui a nossa comentarista Guta Pini comigo no telão. Guta, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Dani. Bom dia para o doutor, para a Berenice Leite, para a nossa audiência. Um assunto muito tenso, dramático, mas necessário para ser discutido na nossa República, né, Dani? Sem dúvida alguma, e é você quem faz a próxima pergunta para o procurador. Procurador, bom dia. Obrigada pela entrevista. O senhor comentou aí sobre o seu receio das ações do Comando Vermelho se caracterizarem cada vez mais por esse mote terrorista, aterrorizando mesmo as pessoas. Então, na verdade, duas perguntas. Vocês, de alguma forma, se surpreenderam com a reação desses bandidos, com essa utilização de drones e bombas? Isso foi uma surpresa ou era algo que vocês já tinham conhecimento? E se é uma oportunidade agora para que o Estado brasileiro faça um enfrentamento dessas questões e entre nessa questão da soberania, de perda de território e finalmente caracterize essas organizações criminosas como terroristas. E o que isso muda no jogo? Não é surpresa para ninguém, né? A gente vem acompanhando, pelo menos para quem vem acompanhando essa situação da segurança pública no Rio de Janeiro, especialmente a partir de 2020, com a tragicamente equivocada decisão do Supremo de proibir operações policiais em comunidades dominadas pelo crime organizado, salvo em situações excepcionais, né? E o Supremo nunca definiu o que seriam essas situações excepcionais, né? E nós temos percebido, então, que de lá para cá, essas facções, como não poderia deixar de ser só, se fortaleceram, né? Então, essa demonstração de força, essa reação, né, à operação policial de ontem, né, demonstrou isso. Veja, para cumprir 100 mandados de prisão, né, esse era um dos objetivos da operação de ontem, cumprimento de 100 mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário. Foi necessário mobilizar 2.500 agentes, 2.500 policiais, para cumprir 100 mandados de prisão, né? E a dificuldade que eles tiveram, todo o Rio de Janeiro inteiro não só viu, como sentiu na pele, né? Então, isso mostra o poderio, né, dessa facção criminosa. Realmente, nós temos hoje um problema de soberania. Eu acho até curioso, né? Vocês exibiram agora esse discurso do presidente da República, né, em que ele fala que nós temos que defender a soberania territorial e não podemos permitir, né, que nos transformemos numa terra sem lei. Ele tá muito mal informado, né? Quer dizer, já não há soberania territorial em mais de 1.500 comunidades na região metropolitana do Rio de Janeiro, e é lógico que esse não é um problema, repito, somente do Rio de Janeiro, né? Nós temos em todo o território nacional locais em que o poder público não manda mais, o poder público não tem mais poder, o poder é do crime organizado, o crime organizado controla quem entra, controla quem sai, controla quem pode prestar serviços, controla a vida da população como um todo. Nós temos comunidades no Rio de Janeiro em que o crime organizado decide que cor de roupa o morador pode ou não pode usar, né? Para que vocês tenham uma ideia. Nas comunidades dominadas por facções rivais do Comando Vermelho, o morador não pode usar cor vermelha, né? Só para mostrar um detalhe, né, do que é a vida dessas pessoas. No Rio de Janeiro são mais de 3,5 milhões de pessoas que vivem subjugadas por esses criminosos, que vivem diariamente esse tipo de situação. Não há mais soberania do Estado brasileiro nesses territórios. Eles já são uma terra sem lei, né? Ou pelo menos a lei que vigora lá não é a Constituição brasileira, não é a lei brasileira. É a lei do crime. Até tribunais do crime existem nesses locais. Então, é evidente que já passou da hora de que esses grupos sejam
tratados, né, como grupos terroristas, como organizações terroristas, né, e que sejam combatidos, como disse o governador, né, isso aí já deixou de ser uma questão de segurança pública e já adquiriu contornos de uma situação de guerra, né, guerra contra um inimigo interno, né, que controla boa parte do território brasileiro e que manda, né, em milhões e milhões de brasileiros, né, subjugados por esse poder.